Não sei se eu já entrei. Bora ver aí se alguém aparece. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da live. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre torcicolo congênito, certo? Nos bebês, quais são as consequências de um torcicolo não tratado, tá? O que é que pode acontecer com esse indivíduo, com esse bebê, tanto na sua fase ainda, né, na infância, mas também na fase adulta, uma criança que teve um torcicolo, o que é que pode ter de consequência nessa fase também, já de adulto. Beleza, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, osteopata, trabalho com osteopatia pediátrica, é meu grande público hoje em dia, certo? E produzo conteúdo sempre aqui na internet em relação a esses temas, tá? Sou criador aí do método TEMAP, né, do curso de terapia manual avançada pediátrica, beleza? E bora lá começar, beleza, pessoal? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, bota um joinha aí, só para eu saber se tá tudo ok, se eu preciso organizar alguma coisa aqui, se a internet tá legal. Por favor, mande um joinha para eu saber se tá tudo ok. Vocês estão me ouvindo bem? Só pra gente começar? Bora lá. Eu acredito que esteja tudo legal. Obrigado, Nayara. Bora lá começar então, certo? Primeiro, para a gente entender quais são as possíveis consequências, o que é que um torcicolo congênito pode causar, né? O que é que o paciente que não é tratado, o que é que pode acometer esse indivíduo, esse bebê, até na fase adulta, quando não é tratado um torcicolo congênito. A gente precisa entender primeiro o que é torcicolo, né? Então a gente sabe muito que torcicolo, eita, acordei com torcicolo, tô com o pescoço travado, certo? Mas muita gente não sabe que os bebês também podem desenvolver um torcicolo, tá? A gente chama isso de um torcicolo congênito. Por que congênito? Porque provavelmente isso já veio desde a vida intrauterina. Então aconteceu alguma alteração ali, seja por posições não fisiológicas intrauterinas, seja porque o lugar estava apertado. Imagina que o bebê fica semanas, por exemplo, numa mesma posição, numa inclinação de cabeça, encurtando uma região de um músculo, tá? Chega menos sangue, chega menos fluxo de sangue e oxigênio ali naquela região, o tecido pode acabar fibrosando e o bebê pode de fato apresentar um torcicolo congênito verdadeiro, aquele diagnóstico, né, que faz ultrassom, existe nódulos de tensão, existe áreas da fibra muscular que estão fibrosadas, né? O tecido conjuntivo está fibrosado. Então a gente chama isso de um torcicolo congênito, tá? Existe um grande problema porque na medicina, não na medicina, na saúde de uma forma geral, o torcicolo ele só é caracterizado como torcicolo propriamente dito se a pessoa for lá fazer o examezinho no bebê, fazer o ultrassom no ECOM e caracterizar uma fibrose muscular, né? Ele encontrar ali nódulos de tensão, existe encurtamento verdadeiro naquela fibra muscular, existe áreas dos tecidos que estão fibrosadas e aí eles fecham o diagnóstico de torcicolo congênito, tá certo? Só que existe outros tipos de disfunção que pode caracterizar também essa mesma disfunção no bebê, né? Essa falta de mobilidade de cabeça para os dois lados, que é o que acontece. Muita gente come bola em relação a isso, tá? Então acontece muito de profissionais, palpou, não sentiu nada, tá tudo tranquilo, fez o ultrassom, não deu lá que tem torcicolo, não achou áreas de fibrose no tecido, o tecido conjuntivo tá legal, não tem torcicolo, ele tem uma preferência, ele gosta mais de olhar para um lado.
Só que o grande problema é que muitas coisas podem causar essa preferência posicional, essa dificuldade desse bebê rodar a cabeça para os dois lados. Não necessariamente só o músculo ECOM precisa estar disfuncional para a gente caracterizar o torcicolo. Existem subtipos, existem causas diferentes que podem causar essa alteração no bebê, tá? Então é por isso que o ultrassom ele não nos diz muita coisa, porque nem sempre vai ser caracterizado por esse nódulo de tensão, essa fibrose muscular. Outras coisas podem estar envolvidas, então precisa de outro tipo de avaliação que quem trabalha com terapia manual, com osteopatia, consegue entender e identificar muito melhor essas disfunções através da avaliação palpatória, de testes específicos que a gente aplica no consultório, beleza? Então, só para caracterizar o torcicolo congênito, se a gente for lá ver na definição no Google, é isso. Existe uma fibrose no tecido, o tecido conjuntivo, ele está fibrótico, tá? Não existe elasticidade no músculo, isso é caracterizado como uma fibrose do músculo, como um torcicolo congênito. Congênito porque já nasce. Beleza, pessoal? Mas sabendo que existem essas grandes diferenças aí entre o torcicolo congênito propriamente dito, que na medicina precisa aparecer lá no torcicolo, mas que pra gente o bebezinho tem uma preferência posicional, ele limita o movimento, ele não olha para o outro lado, tá? Isso também é caracterizado como um torcicolo, tá? Mas eles chamam de preferência posicional. Beleza, pessoal? Então, existe essa grande diferença, essas duas coisas. E aí a gente pergunta e vai tentando entender, tá? Quais são as possíveis causas? O que é que pode ocasionar o bebê tão novinho desenvolver um torcicolo congênito? A primeira causa lá, que é a mais conhecida, a que tem nos livros de pediatria, é aquele nódulo de tensão, a fibrose, como eu acabei de falar para vocês. Mas na nossa visão da terapia manual, da osteopatia, existem outros tipos, tá certo? Por exemplo, disfunção de cervical alta. Para quem não sabe, o nosso pescoço ele é formado por vértebras, a gente chama de vértebras cervicais, tá certo? Então, quando existe uma hipomobilidade, ou seja, uma falta de mobilidade dessas estruturas da cervical alta, ali perto da base do crânio, o bebê ele pode apresentar uma dificuldade de rodar a cabeça para os dois lados. Tá certo? Então, se por exemplo o Atlas, que é a primeira vértebra cervical, está inclinada, que geralmente é o que acontece, quando eu falo inclinada, pessoal, ela está mais tensa nesse movimento aqui, né? Então, de vez ela está mais retinha, ela fica um pouco mais inclinada, certo? Por posições não fisiológicas, por questões do parto, por exemplo, um parto difícil, o uso de fórceps, né? Ou a própria cesárea, que é aquela tração que precisa ser feita na cabeça do bebê. E se vocês verem vídeos, você vê que, né, o profissional ele pega bem aqui nessa região e faz essa tração. Não é que o profissional foi grosseiro ou que usou muita força, faz parte ali da manobra, da cesárea, mas a gente entende que aquilo ali já pode ser disfuncional. Então pode causar disfunção aqui nessa região cervical alta, principalmente no Atlas, que é a primeira lá da vértebra cervical, logo abaixo do occipital, e ela pode estar inclinada, beleza? E aí essa inclinação de cervical alta vai dificultar essa rotação da cervical da criança. Ele vai ter uma dificuldade de olhar para os dois lados, ele vai preferir olhar para um lado só. Beleza? E isso, pessoal, não vem em exame, tá certo? Isso a gente treinado para a gente desenvolver uma sensibilidade palpatória, para a gente colocar a mão lá no tecido e testar o movimento específico dessa vértebra. A gente avalia a biomecânica dessa região e a gente entende se existe algum tipo de disfunção, né, de mobilidade. Então, disfunção de cervical alta pode ser também a causa de um torcicolo congênito. Tá? Entende que o ultrassom a gente não pode se confiar apenas no ultrassom, porque o ultrassom vai ver músculo, mas isso só é testado na palpação, beleza? Pode ser também a disfunção do ECOM, como eu falei para vocês, ou trapézio. Muita gente come bola no consultório porque acha que a disfunção, se não tiver nódulo no ECOM, o bebê não apresenta torcicolo congênito. Ah, é um vício, ele tem essa mania. Ou então, não, é porque ele vai ser direito, aí ele vai ser destro, ele vai ser canhoto, então ele gosta de olhar mais para a esquerda, vai ser destro, gosta de olhar mais para a direita. Não existe, pessoal. O bebê não tem nem maturidade ainda do sistema nervoso para ele ter preferências de usar, né?
Todo o desenvolvimento motor da criança precisa ser simétrico, precisa olhar para os dois lados iguais, mexer os dois braços iguais, mexer as duas mãos iguais, tá certo? Então, muita gente come bola porque acha que o ECOM é a causa principal, mas também às vezes o trapézio ele pode estar envolvido aí com essa disfunção de mobilidade da cervical do bebê, tá certo? Então, muitas vezes o bebê não tem dificuldade de rodar, mas ele tem uma inclinação ou ele tem uma elevação de ombro, certo? Então, isso significa que o trapézio pode estar influenciando aí nesse tipo de limitação de movimento do bebê. Então, a gente precisa avaliar trapézio, fibras altas, médias, né? Ele é um músculo muito grande, então a gente precisa ter esse raciocínio específico para a gente conseguir identificar esse tipo de disfunção, tá bom? Existe uma estrutura também, para quem me conhece, quem é meu paciente, quem é meu aluno, sabe que eu falo muito disso, que são as fáscias, tá certo? Que é um tecido conjuntivo que recobre todo o nosso corpo. Então a fáscia, ela tem aí um papel importante no nosso corpo de conectar nossas estruturas, dividir compartimentos, né? Então ela é muito importante. E quando ela está disfuncional, a gente pode apresentar algumas disfunções, algumas limitações de movimento, tá certo? Então é muito característico, por exemplo, o bebê ele ser um bebê muito comprido, ou a mãe teve diabetes gestacional na gravidez, aquele bebê muito gordo, aquele bebê muito grande, certo? Então ele vai receber mais compressão lá na vida intrauterina, beleza, pessoal? Ele vai receber mais pressão. Mais compressão significa o quê? Mais disfunção. Então ele pode adotar posturas inadequadas, não fisiológicas dentro lá da barriga da mãe, e isso pode causar tensões faciais, disfunções na fáscia, no tecido. Só para vocês entenderem melhor, sabe aquele tecido da carne, quando a gente vai tratar uma carne de churrasco, aquele tecido branquinho que a gente tira? Pronto, aquilo ali é uma fáscia, tá bom? Ela recobre todo o nosso corpo. Então, quando o bebê ela adota posições não fisiológicas, ele nasce e ele continua ainda adotando essas posturas não fisiológicas na vida aqui fora. Significa que o corpinho dele está apresentando dificuldade de mobilidade em algumas regiões específicas, porque essas fáscias podem estar tensas. Então é muito comum, por exemplo, a gente encontrar bebê banana, né? Que é aquele bebezinho que quando a gente pega no colo ele tá tortinho, tá certo? A gente coloca na cama e quando a gente vê ele sempre tá nessa posição, parece uma bananinha mesmo. A Astério não tá aqui, eu acabei esquecendo ele no consultório, tá? Para eu mostrar para vocês, mas o bebê literalmente parece uma bananinha, ele fica sempre tortinho numa mesma posição, né? Então ele pode ter recebido mais compressão aqui nessa região da cabeça, do iniciozinho da coluna, pode ter adotado essa postura, gera tensões faciais no tecido, em partes específicas do tecido da fáscia, em regiões específicas do corpo, ele adota essa postura, tá? Isso pode estar relacionado aí com o torcicolo. A gente também tem um bebê escorpião. Como é o bebê escorpião? É aquele bebê que se joga muito para trás, certo? Então ele tem sempre essa posição. A mãe sempre fala, Ícaro, é muito complicado dar a mama para ele, porque quando a gente coloca no peito, ele se joga muito para trás. A gente pega ele no colo, é aquele bebê que parece um toco, não é aquele bebê gostoso de pegar, aquele bebê rígido que se joga muito para trás, que tem essa postura. É difícil da gente manipular esse bebê, de dar um banho, de botar para mamar, de trocar, é complicado. Isso é um bebê escorpião, tá? Ou também um bebê camarão, que a gente chama. O que é um bebê camarão? Aquele bebê enroladinho, ele fica sempre nessa postura de flexão, tá? Aquele bebê que não descola o queixo aqui do peito. Então imagina, ó, tem disfunções aqui nessa região, tá certo? Isso pode estar influenciando aí na mobilidade dessa cabeça, dele ter uma dificuldade de fazer uma extensão de cabeça e até de rodar também, tá certo? Então é muito importante. Tudo isso são disfunções faciais por questões intrauterinas, beleza, pessoal? Posições não fisiológicas que a gente chama, ele adota posturas lá, e aí isso se permanece por semanas da vida do bebê, vai acabando alterando aí esse tecido conjuntivo, essa fáscia, e ele pode adotar essas posturas, e a gente caracteriza como bebê banana, camarão, bebê escorpião, porque é bem característico, beleza, pessoal?
Também quem me conhece sabe que eu trabalho muito com outro tipo de fáscia, que é a dura mater. Eu comento muito isso com vocês, principalmente dentro do consultório. Dura mater é o tecido que recobre todo o sistema nervoso do bebê, tá? Ele sai do sacro, né? Recobre toda a coluna e entra dentro do crânio, então tem uma conexão muito grande dessa região. A gente chama isso de sistema crânio-sacral, tá certo? Então são as meninges, são os tecidos que recobrem o sistema nervoso central. Então se o bebê apresentar algum tipo de disfunção nessa região, nesse sistema, ele pode influenciar aqui em cima na base do crânio também, beleza, pessoal? E o bebê pode ter um problema aí de mobilidade do pescoço, tá certo? Então imagina, por exemplo, um bebê pélvico, tá? Ou um bebê que fez muita flexão de quadril, ficou muito apertadinho, e aí quando o bebê nasce, inclusive eu atendi hoje de manhã, uma gravidez gemelar. Quando eu botava o bebezinho deitado, ele não descia as pernas, né? Ele não relaxava, ficava sempre com as pernas levantadas, tá? Isso são tensões, pessoal, na região pélvica, na região do quadril, ali no sacro, no finalzinho da coluna, beleza? Então imagina, isso tenso pode influenciar aqui em cima, exatamente por essa conexão que eu falei para você. Então, a meninge, ela sai do sacro, recobre toda a coluna, se fixa no occipital, que é esse ossinho aqui posterior da nossa cabeça, beleza? Entre o occipital e o temporal, é um músculo, existe um buraquinho, um foramezinho, que passa um nervinho que a gente chama de nervo acessório. É ele que inerva essa musculatura aqui do pescoço, beleza? O ECOM, por exemplo. Então, às vezes, o bebê ele tem uma disfunção, tem até fibrose, tem até nódulo de tensão no ECOM, mas a causa do problema é lá na pelve, porque o bebê ficou muito em flexão de tronco, muito em flexão de quadril, tensionou esse sistema que eu falei para vocês, que é o sistema crânio-sacral, as meninges que conectam o sacro com o occipital, né? Essa região aqui da cabeça, tensiona esse ossinho, comprime esse nervinho fica mandando essa informação aqui para o músculo ECOM e o bebê vai ter uma tensão exacerbada nessa região, pode criar até nódulos de tensão e isso pode até aparecer lá no ultrassom, tá? Então entende que quando a gente fala de tratamento, a gente precisa sempre ir na causa do problema. Não vai adiantar eu ficar mobilizando essa cabeça, só estimulando para o outro lado, porque os pais falam, mas é só estimular. Tem muito profissional que fala, estimula ele a olhar para o lado que ele não gosta, que não resolve. Não, se a gente não for lá na causa, na pelve, liberar o sacro, liberar a pelve, liberar as meninges, liberar esses tecidos conectivos, soltar essa região, e aí esse nervinho acessório parar de ser comprimido, esse músculo ele vai ficar sempre tensionado, beleza? É por isso que muita gente se impressiona com os resultados muito rápidos da terapia manual. Meu Deus, no primeiro atendimento já teve essa mudança toda. Por quê? Porque a gente vai na causa do problema. A gente alongar músculo é só enxugar gelo, a gente não está resolvendo nada, tá bom? Então, esses tecidos conectivos também eles podem estar relacionados aí com o torcicolo congênito. Entende, pessoal, que quando a gente fala de ultrassom, a gente não pode bater o martelo quando o ultrassom não dá lá um diagnóstico de torcicolo congênito, porque pode existir milhares de causas, pode existir outras causas que estão causando essa disfunção, essa falta de mobilidade cervical do bebê. Então, o que a gente precisa fazer é levar num profissional, ou esse bebezinho, leva num profissional que trabalha com osteopatia, que trabalha com terapia manual, que tem essa visão, esse raciocínio clínico, que trabalha com as mãos, que aí sim a gente está resolvendo a causa primária do problema desse paciente. Beleza? Então é muito importante a gente tratar essas disfunções e quanto mais novo, melhor, porque a gente vai evitar uma série de problemas que podem ser acometidos nesse bebezinho. Esse bebê pode adquirir alguns problemas na fase da infância, na vida adulta também, tá certo? Então imagina que um torcicolo não tratado, diante de todas essas causas que eu falei para vocês, né, de todas essas tensões que podem percorrer pelo corpo do bebê, ele pode atrasar o desenvolvimento motor, porque quando a gente fala de um torcicolo congênito, não é só a cervical que está envolvida. Lembra que eu dei o exemplo lá da pelve? Então, se a pelve também está rígida, esse bebê ele vai acabar não conseguindo mobilizar essa pelve de uma forma adequada, tá certo?
Ah, então quando chegar na fase, por exemplo, do arrastar, do engatinhar, ele pode simplesmente, uma perna ele engatinha certinho, a outra ele negligencia, ele arrasta, ele não faz esse movimento, né, de flexão aí do quadril, porque simplesmente ele não consegue, ou porque simplesmente ele não experimentou as posições de rolar. Tá certo? Porque ele tinha uma disfunção de cervical alta, como eu falei lá para vocês. Se ele tem uma preferência de olhar para um lado, ele vai negligenciar o outro, então ele vai rodar mais para um lado do que para o outro. E isso vai acabar sendo, vai acometer o desenvolvimento motor dele lá na frente, quando ele for engatinhar, quando ele for arrastar. Tá certo? Então ele levanta uma perninha, a outra ele arrasta. Pode ser porque ele não experimentou rolar para os dois lados também. Pode estar influenciando, tá certo? Então pode atrasar o desenvolvimento do motor do bebê como um todo. Ele acaba também mexendo mais um bracinho do que o outro, certo? Então ele vai ter preferência em pegar as coisas mais com o braço, o outro ele negligencia, tá? Então o desenvolvimento motor do bebê acaba sendo assimétrico, isso não pode acontecer. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante a gente trabalhar essas questões. A questão da proprioceptora também, a propriocepção do bebê, ela vai estar alterada. Então, como o bebê negligencia uma parte do corpo, um braço não rola para um lado, uma perna, a propriocepção também dessa região ela vai ficar alterada, tá certo? Então, é por isso que a fisioterapia entra muito forte aí no tratamento do torcicolo, porque se for um torcicolo muito grave, essa propriocepção vai estar alterada, esse bebê precisa fazer fisioterapia motora, beleza, pessoal? Por quê? Porque ele precisa experimentar esses movimentos que ele negligenciou com o corpo, para literalmente ele fazer novas conexões neuronais lá no sistema nervoso, no córtex pré-frontal, para ele aprender a fazer esse movimento de novo, e aí ele conseguir mexer o corpo de uma forma simétrica. Beleza, pessoal? É muito importante também. Quando a gente trata um torcicolo, a gente também evita plagiocefalias, que são aquelas alterações no crânio do bebê que eu falo aqui incansavelmente para vocês, tá certo? Então o bebê dormindo sempre numa mesma posição acaba amassando a cabeça dele, tá certo? Porque ele fica sempre em contato com essa superfície rígida do colchão, do bebê conforto, tá? E isso acaba amassando e causando uma plagiocefalia posicional, tá? Na grande maioria das vezes, o torcicolo está envolvido numa plagiocefalia. Quando a gente vai ver, o bebê teve um torcicolo e todos os profissionais que acompanham ele comeram bola porque simplesmente não identificou isso nos primeiros meses de vida. E é muito comum o paciente chegar para a gente com 3, 4 meses e com uma plagiocefalia lá de moderada a grave, porque todos os profissionais que acompanham essa criança comeu bola e não identificou esse torcicolo, beleza? Então é muito importante isso também. Outra coisa muito legal e que a gente viu, eu vi nesses dias aí no curso, tem uma pesquisadora, uma fisioterapeuta muito foda, que ela trabalha há mais de 15 anos aí com dor de cabeça, certo? E ela identificou em pacientes com dor de cabeça crônica do tipo migrante, que todos eles possuíam uma falta de mobilidade, uma hipomobilidade na cervical alta. Então, ela correlacionou que a dor de cabeça do tipo migrante estava relacionado com a hipomobilidade de cervical alta. Adivinha quem é que tem uma hipomobilidade de cervical alta? O bebê que tem um torcicolo congênito. A causa pode ser uma disfunção de cervical alta, como eu falei para vocês. Então, essa criança que teve um torcicolo que não foi tratado, além de todos esses problemas relacionados com o desenvolvimento motor, ele pode ainda desenvolver uma enxaqueca crônica, uma dor de cabeça do tipo migrante, porque foi um torcicolo não tratado na infância e essa hipomobilidade de cervical alta perdurou por toda a vida. Quando chegou na fase adulta, uma hipomobilidade dessa região, ela diminui o fluxo sanguíneo da região do crânio, principalmente do lobo occipital. O paciente pode simplesmente desenvolver essa enxaqueca crônica. Beleza? E aí é aquele adulto que toma remédio, que sente dor de cabeça há 20 anos e quando a gente vai ver, tem essa disfunção instalada. E eita, veio de onde essa disfunção? Desde a fase de bebezinho, né? Da infância, beleza? Então os adultos são literalmente crianças estragadas, beleza, pessoal? Nós somos crianças estragadas, deveríamos ter sido tratados
todo mundo passado por uma consultazinha aí de um profissional que trabalha com terapia manual, que trabalha com osteopatia, para a gente evitar esses probleminhas futuros, beleza? Tem muita gente que fala, Ícaro, não, mas já fiz fisioterapia e não resolve. Ou então, qual é o melhor, né? Fisioterapia ou terapia manual, ou osteopatia, certo? Pessoal, não existe melhor, existe o que o paciente está precisando naquele momento, beleza? Se o paciente tem uma disfunção de cervical alta, ele tem uma hipomobilidade nessa região, mas ele chegou para a gente cedo, ele não tem ainda alteração no desenvolvimento motor proprioceptiva, tá certo? Então ele só precisa dessa questão para ser resolvida. Então a gente tratar a cervical alta, tirar essa disfunção, já resolve o problema desse bebezinho. Então a terapia manual, a osteopatia nesse caso vai ser interessante, tá certo? O bebê chegou pra gente mais velho, teve fibrose no músculo, teve tensão de base de crânio, alterou o desenvolvimento motor, ele negligencia uma parte do corpo, ele não mexe muito bem o braço. Adianta a gente só fazer a terapia manual, a fisioterapia, a osteopatia, tirar essas tensões? Não, elas vão ser importantes demais, mas a fisioterapia motora ela é importantíssima para trabalhar essa questão motora dessa criança, desse bebê, fazer novas conexões neuronais lá no córtex pré-frontal, esse bebê literalmente aprender a se mexer de novo, a trabalhar esses membros que foram negligenciados por causa do torcicolo, beleza? Então entende que não existe o melhor, vai depender de cada caso e vai depender de qual é a situação, o que o paciente está apresentando naquele momento, beleza, pessoal? Tem muito bebê que apresenta muito, depois do tratamento, meio que cria uma memória muscular ali, não existe mais tensão nenhuma, não existe hipomobilidade, disfunção nenhuma naquele bebê. Ele está girando para os dois lados, a gente faz o teste de rotação e lateralização, o hot lat, ele toca o queixo no ombro, ele vira e toca a bochecha na maca, mas tem uma preferência para um lado, certo? Ou seja, criou, negligenciou mais uma parte do corpo, não criou conexões neuronais, então vai precisar ser trabalhado na fisioterapia motora, beleza? É importante isso, tá certo, pessoal? Quando é que a gente deve fazer e procurar o tratamento, tá? Meu bebê tem 3 meses, ainda dá tempo? Lógico, com certeza, tá? O quanto antes a gente levar esse paciente para ser avaliado, o quanto antes a gente levar esse bebê para ser tratado e avaliado por um profissional, mais chances da gente conseguir reverter essa situação sem ter prejuízos ou alterações em tudo isso que eu falei para vocês, na questão motora, proprioceptiva, beleza? Então é importante a gente ficar ligado nos sinais, tá certo? Bebê nasceu, pessoal, a mãe lá relata que gosta de mamar mais no peito do que no outro, uma mamada é até legal, no outro ele até mama, mas é aquela mamada agoniada, aquela mamada sofrida e machuca o peito na mãe. Acende aí o sinalzinho, o alerta, pode ser também. O bebê gosta de olhar sempre para o mesmo lado, ele vira rapidinho, mas logo volta, ou então quando eu vou tentar mexer a cabeça dele, ele chora muito. Sinal de alerta, fique esperto. Toda vez que eu boto meu bebê numa posição, ele fica sempre inclinadinho. Ele roda para os dois lados, mas ele tem uma inclinação de cabeça. Opa, presta atenção nisso aí. Eita, meu filho mexe mais um bracinho do que o outro. Eu vejo que ele pega mais o brinquedo com um braço, o outro ele deixa mais parado, tá? Eu vejo que ele mexe mais uma perninha, a outra ela fica mais parada. Opa, sinal de alerta, beleza? Eita, quando eu boto meu bebê lá, ele parece uma bananinha. Ou então quando eu boto meu bebê, ele parece um escorpião, se joga muito para trás, um camarãozinho, né? Todo encurvadinho assim, tá? Opa, sinal de alerta. Tudo isso são sinais de disfunção no corpo do bebê e que a gente precisa prestar atenção, beleza? Comum é diferente de normal, pessoal. Apesar de acontecer muito, não significa que seja normal, beleza? Então, fica de olho nesses sinais, tá? A literatura já fala que passou de 4 semanas, o bebezinho ele ainda tem uma preferência posicional, ele não olha para o outro lado, ou ele até olha, mas ele tem essa preferência de olhar sempre para o mesmo lado, na hora da dormida ou acordado. Isso não vai se resolver só, beleza? Isso precisa ser tratado, tá certo? Então, fiquem observando, não comam bola, tá bom? Os papais aí, fisioterapeutas, não comam bola, beleza, pessoal?
Pessoal, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Quem tiver alguma dúvida pode ir mandando aí, que eu vou respondendo vocês, beleza? Falei sem parar. Eu falo rápido, pessoal. Se alguém não entendeu alguma coisa, manda uma mensagem aí. Quem quiser perguntar, ou manda aqui no chat, ou aqui do lado direito, no canto direito aí inferior do seu celular, tem um sinalzinho de interrogação. Clica aí e faz uma pergunta que aparece aqui para mim. Beleza? Deixa eu ver. Ticiane, então aceitamos até 4 semanas essa preferência? Isso. O que a literatura fala né, Tici? Se o bebezinho nasceu, geralmente pode ter uma preferenciazinha posicional, tá bom? Mas se passar de 4 semanas ela ainda persistir, precisa ser tratada, tá? Antes disso, possa ser que dê uma melhorada, né? Ele consiga mexer e aí isso se resolva. Mas lembrando que a gente precisa usar o bom senso. Se ele tem menos de um mês, ele tem uma preferência posicional, mas a mamada tá péssima, ele mama mais num peito, no outro machuca a mãe, no outro ele não aceita, quando você vai mexer ele chora demais, ele não aceita de jeito nenhum o bruço, então ali tem alguma coisa que precisa ser avaliada, né? O bebê tá desconfortável, tá bom? Então se a gente sabe que existe profissionais que trabalham nessa área, que sabem tratar essas coisas, por que deixar esse bebê sofrer vendo se vai melhorar até 4 semanas, né? Então a gente já encaminha ou já trata, enfim. Beleza, pessoal? Eu odeio isso de, vamos esperar, vamos olhar para ver, vamos aguardar, mãe. Pelo amor de Deus, galera, aguardar nada, tá? Observou ali, já encaminha para um profissional, se não for da sua alçada, passa a bola, tá? Que outro profissional sabe avaliar de uma forma diferente, com outro olhar e talvez ajude melhor, beleza? É importante isso. Essa semana eu vou falar isso para vocês ainda aí no Instagram, mas essa semana foi que aconteceu a cirurgia, mas há uns 2 meses atrás me procurou uma mamãe de gravidez gemelar, tá? Ela veio só com um bebê e assim, o padrão de cabeça muito dólico-cefálico, né? Aquele crânio comprido, aquela testa bem proeminente. Aí eu já acendi o alerta quando eu fui lá fazer a avaliação, a palpação. Não sentia mobilidade na sutura sagital. Era um crânio rígido, sabe assim? Crânio de bebê é molinho, a gente sente isso na mão. Era aquele crânio rígido. E aí eu acendi o sinal de alerta na hora. Eu falei, olha, vamos procurar um neuro, vai ter que fazer uma tomo para a gente descartar uma cranioestenose, um fechamento precoce de sutura, tá? Então ele nasceu com aquele padrão de cabeça ainda, acharam meio estranho, pediram um exame lá que não era um exame que assim mais adequado para ver isso, certo? Enfim, comeram bola, teve um diagnóstico um falso negativo, era positivo, mas a pessoa que laudou o exame comeu bola, tinha um fechamento precoce de sutura. E aí a profissional falou, vamos aguardar, vamos esperar. Isso ele tinha nascido, deu tudo ok, vamos esperar, certo? Esperar o quê, gente? Pelo amor de Deus. E aí foi batata. Quando chegou, a gente fez a tomo, fechamos o diagnóstico de cranioestenose, a cirurgia dele foi ontem, eu até postei para vocês, com 3 meses, né? Ele tem 3 meses hoje, isso foi com mais ou menos um mês que ele chegou para mim. E aí foi maravilhoso a gente ter diagnosticado muito cedo, porque agora, como o crânio dele ainda está em desenvolvimento, o procedimento cirúrgico é só abrir aqui a sutura sagital, tira uma filepa de osso aqui dessa região, abre, né? E aí esse crânio vai conseguir se desenvolver de uma forma melhor. Se chegasse muito cedo, se a gente fosse aguardar, vamos olhar para ver, vamos aguardar para ver, né? Isso ia causar outras alterações quando fosse fazer a cirurgia, ia ter que fazer uma reconstrução craniana, literalmente ia destruir os ossos do crânio do bebê, o frontal, parietal, occipital, quebrar tudo, conectar tudo para deixar essa cabeça mais moldada, bonitinha, remodelar literalmente, fraturando os ossos. Então, ou seja, é uma cirurgia muito mais pesada, muito mais perigosa, demanda mais tempo, o pós-operatório é pior, tá?
Então, gente, na pediatria não existe isso de aguardar para ver, tá? Tempo vale ouro. Quanto antes a gente diagnosticar as coisas, melhor, beleza? Então não caiam nessa. Quem quiser perguntar, pode mandar aí. Quem tiver dúvida, manda aí que eu tô aqui aguardando vocês respondendo. Existe uma idade limite para a resolução do torcicolo com osteopatia? Não existe, tá? A gente consegue trabalhar, só que assim, quanto mais tempo passa essa disfunção instalada no corpo do bebê, ela vai se tornando crônica, tá certo? Então, às vezes algo quando a gente identifica quando o bebê é muito novinho, a resolução é muito rápida. Então, às vezes o torcicolo ele vai se instalando, vai se agravando, beleza? E isso vai se tornando uma disfunção crônica. Toda disfunção crônica, ela se torna mais difícil de tratar, beleza? Mas não existe data limite não, tá bom? Existe mais limite para a consequência do torcicolo, que é as plagiocefalias, né? Que é aquela plagicefalia posicional, aqueles amassados na cabeça, que geralmente é uma consequência do torcicolo congênito. Então a gente pega janelas do crescimento ósseo, janelas do aumento de tamanho aí do sistema nervoso central, o cérebro literalmente aumenta de volume. Então quando a gente perde esse crescimento, a remodelação desse crânio ela se torna mais difícil, tá? Então até os 6 meses é muito importante a gente iniciar o tratamento das plagiocefalias posicionais. Não significa também dizer que a gente não consiga tratar depois dos 6 meses, mas as chances da gente conseguir reverter, ela cai, tá? Então, o prognóstico, as chances do prognóstico ser positivo depois dos 6 meses, ela diminui, tá certo? Mas eu já tive experiências, bebês de 1 ano e pouco, que a gente conseguiu ter resultados fantásticos. Mas não é o normal, beleza? Mas em relação ao torcicolo, não. Torcicolo, não existe esse limite. Na literatura ninguém fala nada sobre isso. Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida. João Lopes, boa noite, doutor. Quanto tempo? Boa noite, João. Acredito que eu tava pensando em você nesses dias, cara. Quem não sabe, pessoal, João, ele foi um dos meus primeiros pacientes. Eu era bem recém-formado, ele foi um dos meus primeiros pacientes. Paciente com dor. O João tinha uma dor lombar, não era, João? Ou era uma dor ciática, era alguma coisa assim. Quanto tempo, cara? Aparece lá no consultório para tomar um café comigo. Beleza? Como é que você tá? Tá tudo na paz? De nada, Isla. Eu que agradeço. Qualquer coisa, me manda uma mensagem. Quem tiver dúvida, pessoal, manda. Última chance. Vou deixar a live salva, tá? Então, quem não assistiu ou alguém aí que você quer que assista, que você acha que vai ajudar essa live, manda para alguma mamãe, manda para algum fisioterapeuta, vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram. Pessoal, então eu vou nessa, beleza? Qualquer coisa, qualquer sugestão, não mandou essa tua pergunta, pode me mandar um direct que a gente vai conversando. Beleza? Foi um prazerzão, muito obrigado aí pela audiência de vocês, tá? Qualquer coisa, estou às ordens. Abraço, beijo.